Saudações, queridos. Chegamos no nosso último dia de aula do curso de Missões Sal e Luz, segunda edição. Iremos concluir a temática que iniciamos na segunda-feira passada, acerca do discipulado na missão da igreja. E queremos dizer da nossa alegria, do nosso entusiasmo em ter participado juntos. Claro que do começo à metade do nosso curso, as nossas aulas foram presenciais, o nosso templo sede, a DTC 2 em Maranguape. E da metade até hoje, nós tivemos que realizar à distância, por questões mesmo de isolamento social. Mas nós, graças a Deus, utilizando desse mecanismo, dessa plataforma tecnológica, podemos dar continuidade a esse trabalho. E o bom é que tantos outros puderam também participar. Tivemos uma boa audiência, várias pessoas visualizaram as nossas aulas desde que nós iniciamos aqui por meio da plataforma. E nós agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso pastor Aribaldo, agradecemos a todos os meninos aqui da produção que tiveram empenhados nessa tarefa de maneira excelente, de maneira bem esforçada, para que essas aulas e tantas outras lives e transmissões que foram feitas pudessem chegar até a sua casa, até o seu celular, até a sua televisão. E louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos iniciar com uma oração de gratidão a Deus por tudo que vivemos juntos. Recebam todos os alunos o meu abraço por terem acreditado e se engajado nesse projeto que é a formação missionária. E eu acredito que todos nós podemos compartilhar da nossa experiência pessoal de crescimento, de maturidade, de termos sido abençoados, edificados por Deus durante as pregações, durante as exposições. Quero agradecer a todos os palestrantes, professores que tiveram apoiando e colaborando com esse projeto, a segunda edição. Pretendemos sim realizar a terceira, a quarta e quantas Deus nos permitir, o curso de missões Sal e Luz. Iremos compartilhar no nosso grupo do WhatsApp todos os próximos passos, a questão da formatura, a questão da entrega do certificado, e temos a pendência aí também do nosso trabalho prático, que éramos evangelizar uma comunidade rural de Maranguape. Estamos organizando e nos planejando para ver como fazer todo esse processo final do nosso curso. Oremos. Pai amado, te louvamos, Deus, por ter nos agraciado com este curso, ter nos abençoado com tanto conteúdo, Pai. E fica sobre nós a pergunta: o que faremos agora diante de tanto conteúdo, diante de tanta palavra, diante de tudo quanto o Senhor fez em nós, em nossa visão, em nossos corações e mentes. E nós queremos olhar para o futuro, olhar para os dias que virão, com um desejo, Senhor, ardente de compartilhar este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A minha oração também, Deus, é por todos os alunos que participaram do curso de missões, por todos quantos não se inscreveram, mas que também foram abençoados através do compartilhamento dessas aulas, Deus, através do canal. Pai querido e amado, que nós possamos sim nos envolver de maneira mais intencional, Pai, na missão da evangelização, do discipulado, e cada dia mais nos tornarmos igreja relevante, porque esse é o principal foco do curso de missões Sal e Luz. Assim, Deus, nos abençoa com essa nossa última aula, em nome de Jesus. Amém. O discipulado da missão da igreja. A aula passada está disponível no canal, muitos já assistiram, mas você também pode acompanhar, está no nosso canal. Você aproveita e já faz a sua inscrição, aciona lá o sininho para receber a notificação também e ser abençoado pelo conteúdo, pelas aulas, pelas pregações, os momentos de adoração que nós, como igreja DTC 2 em Maranguape, estamos promovendo. Muito bem, querido, diante de tudo que nós já vimos, você vai acompanhar aqui ao lado, no nosso painel, todo o conteúdo inscrito. Podemos compartilhar com vocês pelo WhatsApp
O meu contato do WhatsApp você pode encontrar na própria descrição aqui do vídeo no canal e acessar, mandar um convite, mandar um alô e compartilharmos com muito prazer todo o conteúdo, não apenas de hoje, mas os conteúdos passados, para que você também possa ser abençoado por tudo isso. Em a revista Época, no dia 25/5/2009, ela lançou uma matéria, e eu quero trazer aqui para a nossa reflexão inicial, de como será o Brasil em 2020, né? O Brasil em 2020. Interessante. Segundo a revista Época, de 25/5/2009, em 2020, metade do Brasil será evangélico. O que você acha desse dado, né? Como que hoje nós podemos analisar toda essa previsão? Bem, verdade que o evangelho cresceu no Brasil, igrejas se multiplicaram, o reino de Deus, obviamente, houve uma promoção em todo o nosso Brasil, mas será que realmente a metade do povo brasileiro é evangélico? Ou aqueles que são evangélicos e de fato são evangélicos, será que os evangélicos do Brasil são evangélicos segundo o que o evangelho dos evangelhos diz, ou o evangelho dos evangélicos? Porque vale nós ressaltarmos aqui que existem duas diferenças. Existe o evangelho dos evangelhos, aqueles que estão descritos na palavra de Deus, e existe o evangelho dos evangélicos. E, obviamente, queridos, existem tantas mudanças. Às vezes nós confundimos uma mensagem dos evangélicos como que sendo a mensagem do evangelho. E às vezes não entendemos porque no Brasil somos a maioria, não vou dizer, mas a grande maioria, cristãos tão superficiais, apáticos, frios, sem raízes na palavra de Deus, movidos por ondas inconstantes, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora afastado, ora dentro da igreja. Por que que nós aqui no Brasil, se temos o evangelho supostamente aqui pela revista Época, como que um crescimento, será que esse crescimento é um crescimento bom, um crescimento qualitativo, um crescimento produtivo, ou apenas um crescimento de fachada, ou apenas um evangelho, digamos o evangelho dos evangélicos, apenas de fachada? Fica aqui a questão, porque a pergunta que nos vem é: por que você acha que o discipulado é negligenciado nas igrejas? Vimos na aula passada que cerca de 50 milhões no Brasil são desviados, e 50 milhões no Brasil são crentes. Você vê aí que 50 milhões de evangélicos e do outro lado 50 milhões de desviados. E a pergunta que nós fizemos na aula passada foi: por que 50 milhões de pessoas que um dia seguiram a Jesus tomaram a decisão agora de abandonar a fé? Existem N razões para justificar essa quebra, e eu acredito que a principal dela foi a má compreensão do que é o próprio evangelho. Às vezes os nossos evangelismos é basicamente assim. Eu te dou um exemplo. Paulo, ele disse que nos últimos tempos, falando a Timóteo, que os homens seriam amantes de si mesmos. Nós chegamos para evangelizar uma pessoa não evangélica, e a primeira coisa que nós falamos é: olha, Jesus te ama. E aquela pessoa que Paulo disse que nos últimos dias seriam amantes de si mesmo, que está ouvindo agora uma mensagem de um evangelista dizendo que Deus a ama, ela vai raciocinar: bom, eu me amo e Deus me ama, que coisa boa. E na sequência a gente diz assim para aquela pessoa: e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E essa pessoa que é amante de si mesma, que tem tantos planos e sonhos para realizar, agora ouvindo do evangelista que Deus também tem planos para ela, ela vai ser tomada por alegria. Poxa, Deus me ama, eu também tenho planos para mim, Deus também tem planos para mim, que boa notícia. E aí o evangelista complementa dizendo: você quer ser salvo? Obviamente que a pessoa vai dizer que quer.
obviamente. E para concluir o evangelismo, a gente diz o quê? É só você levantar a mão e fazer a seguinte oração comigo. Aí você ora, a pessoa repete, e na sequência você aperta a mão dela dizendo a paz do Senhor, porque agora você é salvo. O que é que nos garante que essa pessoa que ouviu esse evangelho fraco, pobre, recebeu de fato a salvação? Aí essa pessoa entrou no gráfico, no quadro da igreja, como alguém que aceitou a Jesus no evangelismo. Só que ela, ao visitar a igreja e ao ouvir o evangelho dos evangelhos, que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ao ouvir essa mensagem do evangelho dos evangelhos, ela vai reagir: olha, não foi isso que pregaram para mim quando passaram lá em casa. Eu não quero esse negócio aí. Esse negócio é muito duro, não dá para mim. Aí ele sai da igreja e entra no quadro da igreja como um desviado. Na verdade, amigo, permita-me falar, essa pessoa nunca acertou o caminho da salvação. Nunca nasceu de novo. Não era nem para estar no quadro dos desviados, porque ela nem compreendeu o evangelho. Esse é o perigo de nós compartilharmos um evangelho fraco, o evangelho dos evangélicos, principalmente o evangelho dos evangélicos brasileiros. Claro que eu estou fazendo uma crítica, mas essa crítica ela nos leva a uma reflexão. Qual evangelho eu estou pregando? É o evangelho dos evangelhos ou é o evangelho dos evangélicos? O evangelho dos evangélicos converte pessoas em membros. O evangelho dos evangelhos converte pessoas em discípulos. É sobre isso que a gente está estudando. O discipulado na missão da igreja. A igreja foi chamada para discipular. E discipular é um processo de compartilhamento das verdades do evangelho que objetiva a maturidade do recém-convertido. E por que então o discipulado ser tão importante e ao mesmo tempo tão negligenciado? Ah, meu amigo, é fácil a gente entender isso aí. Porque para evangelizar, basta uma conversa. E discipular demanda tempo, demanda renúncia de programações. Eu tenho que abrir mão do meu tempo, eu tenho que abrir mão das minhas programações, eu tenho que abrir mão, às vezes, da minha vida para discipular alguém. E o evangelismo não, a gente numa tarde compartilha o evangelho e finaliza e pronto. Agora vamos tentar aqui entender de maneira mais conceitual alguns pontos nesse processo do discipulado. Vamos começar com o discípulo. O discípulo. Quem é o discípulo de Jesus? Eis a pergunta. O discípulo significa aluno, devoto, seguidor, imitador e aprendiz. É um aluno porque a palavra aluno é exatamente a junção de duas palavras no grego, que significa sem luz. Sem luz. A é o sem e luno, luz. A palavra aluno, você consegue dividir aí, separa o A, sem, e o luno, luz. Alguém que não tem conhecimento. É por isso que o discípulo, quando ele engaja no discipulado com Jesus, ele é uma pessoa que está ali para aprender, ele precisa receber luz, ele precisa receber orientação, porque ele não tem luz ainda. Ele precisa descobrir em Cristo, que é a luz de Deus aos homens, as razões da salvação, a mensagem do evangelho. E ele também é um devoto, porque o discípulo, ele vive uma prática de devocional com Deus. A oração, a palavra, a obediência. Ele segue uma vida como um devoto. E também ele é um seguidor dos princípios e valores de Jesus. E também não apenas um seguidor, um devoto e um aluno, mas ele também é um imitador. Essa é a diferença de um devoto cristão para um devoto católico. Porque o devoto católico, ele é só um devoto. Se você perguntar a um devoto do Padre Cícero, o que é que ele vai... Você perguntar, olha, você quer imitar o Padre Cícero? A pessoa, não, eu sou devoto, mas imitar, não.
A diferença do devoto católico para o devoto cristão é que o devoto católico não quer imitar o santo de devoção, mas o devoto cristão, ele busca imitar, sim, o santo de devoção, que é Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós, como devotos de Jesus, também somos imitadores. Nós olhamos para Jesus e encontramos em Jesus o perfeito ou o modelo de homem perfeito que nós devemos ser. Também ele é um aprendiz. A mente e o coração do discípulo é ensinável. Às vezes o membro ou aquele que não é discípulo, é apenas uma multidão, ele é cheio de si mesmo, autossuficiente, autoconfiante, autodependente. O aprendiz, ele é totalmente dependente do Senhor Jesus. Ele reconhece as suas fragilidades, ele reconhece a sua impotência, mas ele encontra em Jesus a pessoa com a qual ele vai aprender. A partir do momento que ele abre os seus ouvidos e acolhe a mensagem, ele é transformado pela mensagem do Evangelho de Jesus. Percebam comigo aqui o que Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, Paulo diz, que biblicamente falando, é a pessoa que experimentou o novo nascimento. O novo nascimento. E que desfruta diariamente de um relacionamento com Deus. Ele ora, ele medita, ele obedece, ele perdoa e etc. A pessoa que se torna discípulo, o conceito de discípulo é alguém que nasceu de novo. É impossível uma pessoa se tornar discípulo de Jesus sem antes passar pelo novo nascimento. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, aquele que não nascer da carne e do sangue, não entrará no reino. Não vai ver nem o reino. Você quer ver o reino de Deus estabelecido na sua vida, na sua família? Nasça de novo. É necessário nascer de novo da água e do Espírito, duas figuras muito conhecidas na cultura judaica, na mente de um hebreu, principalmente contemporâneos do profeta João Batista, porque João Batista pregava acerca do batismo do arrependimento. E como era o batismo do arrependimento? Nas águas. Eles associavam que o batismo das águas, era o batismo do arrependimento. Envolvia confissão. Ele dizia que arrependei-vos, e sejam batizados. Arrependei-vos é um critério para o batismo. E ele diz que tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. João Batista, o que batizou com águas, falou que viria um que era maior do que ele. E que ele próprio não era nem digno de desatar as alparcas dos seus pés, a sua sandália. E ele disse, este vos batizará com o Espírito Santo. Agora não se trata mais de passar pela experiência do arrependimento, do batismo das águas, mas agora implicava também em receber uma manifestação espiritual, um dom de Deus, porque o Espírito Santo é o dom de Deus dado aos homens. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos guia em verdade, é Ele que nos capacita, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso intercessor, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele está dizendo que o novo nascimento implica em arrependimento e a experiência espiritual com Deus. O discípulo é esse: aluno, devoto, seguidor, imitador e aprendiz. A pergunta é: como que nasce esse discípulo? Qual o processo desse nascimento do discípulo? Há 3 fatores indispensáveis para o desenvolvimento do seu caráter. Do caráter desse discípulo, que é o supremo objetivo de Deus para a vida do novo discípulo, aquele recém-convertido, é o desenvolvimento de seu caráter. Percebam, o supremo objetivo de Deus, o maior objetivo de Deus para a vida desse novo discípulo que passou pelo novo nascimento, que ele se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Cristo com fé e arrependimento, que recebeu o dom do Espírito Santo,
ele vai agora passar por um processo de formação de caráter, é um desenvolvimento. E como que é esse desenvolvimento? O Senhor, deseja tornar esse novo discípulo semelhante a Cristo. Muito bem, missionário, eu nasci de novo, me tornei um novo discípulo. Agora o Senhor começa uma obra em mim de santificação. Eu nasci de novo, passei pela regeneração, um ato imediato, após declararmos a nossa fé em Jesus e cremos, entramos em um processo chamado santificação. E nesse processo de santificação é onde Deus desenvolve o nosso caráter. E esse caráter desenvolvido em nós é o caráter de Cristo forjado em nós. Eu nasci de novo para ser parecido com Jesus. Eu me tornei discípulo para ser parecido com o mestre a qual eu estou amando e seguindo. E como que é esses fatores? 3 fatores que são indispensáveis nesse processo. O primeiro dele é a palavra de Deus. Percebam que a palavra de Deus contém a verdade que precisamos para crescer. Como discípulo, o Senhor vai trabalhar no meu caráter através da palavra. Eu preciso agora ter um tempo com Deus, dedicar momentos de oração, mas principalmente conhecer a palavra de Deus. Porque quando a gente fala de oração, a gente sempre diz da oração em si, mas entenda uma coisa, orar não é completo quando nós apenas falamos. Orar é completo quando nós falamos e ouvimos a Deus. Porque oração é diálogo, é conversa. Por acaso você já conversou com alguém e que essa pessoa não interagiu? Não foi um diálogo, foi apenas uma comunicação de informação. Você falou e nada ouviu. Então você não conversou com a pessoa, ela apenas te ouviu e pronto. Não foi um diálogo. O diálogo é uma conversa, ida e volta. É uma pista de mão dupla. Eu vou, mas eu volto. Eu converso, mas eu escuto. Então orar sem ouvir a Deus não é orar. Toda oração, ela é completa quando nós ouvimos, quando nós falamos e também ouvimos. Só que nós entendemos que orar é falar e sair para fazer as coisas que nós queremos fazer. Quando você estiver orando, amigo, te dou um conselho. Ora, mas faz silêncio para ouvir o Senhor. Porque a mesma intencionalidade e desejo que você tem de falar com Deus, Deus também tem de falar com você. Palavra de Deus é o primeiro fator nesse processo de desenvolvimento do nosso caráter. Segundo, as pessoas. Porque as pessoas, elas suprem o apoio que precisamos para crescer. A Bíblia diz que um ferro afia o outro ferro. Sabe como é que Deus vai trabalhar no teu caráter? Usando pessoas. Às vezes aquela pessoa no teu trabalho, que está te perseguindo, que está te inquietando. Sabe o que Deus está fazendo nos bastidores de tudo isso? Ele está trabalhando no teu caráter, te ensinando a amar, te ensinando a perdoar, te ensinando a olhar para a pessoa com um espírito contrário, não com um espírito igual ao outro. A pessoa está te fazendo mal, agora você está fazendo o contrário. O espírito está contrário. Enquanto ela te faz o mal, você está fazendo o bem, porque foi isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Não pague o mal com mal, pague o mal com o bem, faça o bem. Ore por quem vos perseguem e abençoem aqueles que estão te amaldiçoando. Pessoas são elementos fundamentais na formação do nosso caráter. Hoje você é o que é porque você teve um pai, você teve uma mãe que te ajudou no processo do teu caráter. Hoje você é o que é porque você está sendo pastoreado pelo pastor, que é uma pessoa madura, espiritual e que está sendo usado por Deus para aperfeiçoar o meu e o teu caráter. Hoje nós somos o que somos pelo meio em que vivemos, pessoas que nos ensinaram, pessoas que foram mentores, que foram pais espirituais sobre nossas vidas. Então, não menospreze ou não feche o seu ouvido para o que as pessoas estão falando de conselhos que servem para o teu crescimento de maturidade. E, por fim, as circunstâncias. São momentos em que Deus manifesta as características de Cristo. Eu coloquei aí no papel, no painel,
esse quadrozinho que todo mundo conhece, né? A famosa jogada de pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Esse pedra, papel, tesoura é uma circunstância que ora você perde, ora você ganha. E eu percebo que mesmo você perdendo e você ganhando, o Senhor está usando as circunstâncias para moldar o meu e o teu caráter. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda essa pandemia, Deus também pode fazer cooperar para o nosso bem espiritual, crescermos em fé, no reconhecimento da soberania de Deus. São esses os 3 fatores. Isso me faz lembrar do que Paulo falou aos Filipenses, escrevendo no capítulo 2, versículo 13, ele disse: pois é Deus quem produz em vós, não através de vós, mas em vós. Primeiro ele está dizendo que Deus está produzindo, Deus está trabalhando, Deus está atuando. Agora Deus está atuando como? Não através de nós, mas em vós. E ele produz o quê? Tanto o querer como o realizar. O querer fala do ser e o realizar fala do fazer. Deus está trabalhando em nosso ser antes mesmo de trabalhar através de nós. Sempre nós temos aquela ideologia de que eu estou aqui, Deus vai me usar para fazer isso, para fazer aquilo, ok, Deus quer isso. Só que antes disso Ele quer trabalhar em quem somos, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa maneira de ver a vida. E Ele está fazendo isso de acordo com a sua boa vontade. Deus está fazendo isso pela boa vontade de Deus. Tudo que Deus está fazendo em mim e em você é a manifestação da vontade de Deus. Essa obra que Deus está fazendo no nosso ser vai refletir no nosso fazer. Agora, conceituando o discípulo, vamos para o conceito de discipular. Entendemos o que é o discípulo. Vamos entender agora o que é o discipular. Conceituando também o discipular, o que é discipular? Reeducar pessoas a pensarem e viverem como Jesus. O processo do discipular é a reeducação de homens e mulheres na maneira em que pensam e na maneira que vivem. O que Jesus fez com os discípulos no passado, no seu ministério terreno, foi reeducar homens pescadores de peixes a pensarem e a viverem como Jesus pensa e vive. Sabe o que é que Deus está fazendo em nós, esse processo de discipular, em mim e em você que somos discípulos de Jesus? É nos ensinando a pensar como Ele e viver como Ele. É experimentar a concordância profunda. Eu experimento a concordância com Cristo. Eu estou experimentando o amor que Cristo tem. Eu estou experimentando o perdão que Cristo dá. Eu estou experimentando a humildade que Cristo tem, a simplicidade que Cristo tem. Ou seja, é experimentar uma concordância profunda com Jesus. Isso é o discipulado. Isso é o discipular, melhor falando. E esse discipular não é eu ensinando pessoas a pensarem como eu penso, e a viverem como eu penso. Paulo diz o quê? Sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o que eu estou fazendo é pensar e viver como Jesus pensa e vive. Então façam vocês o mesmo. Se eu estou seguindo a Cristo, então me sigam. Se Paulo não fosse imitador de Cristo, ele não teria dito, façam o que eu estou fazendo. Não, ele não teria dito. Ele disse isso porque ele tinha consciência de que ele estava cumprindo o seu discipulado com Jesus. O que acontece mais? A importância do discipulado para o novo convertido. Qual a importância? A importância do discipulado, vimos isso na aula passada, que é a vulnerabilidade do novo crente. Ele é muito vulnerável, ele é um recém-nascido. É uma criança que veio à luz agora, não sabe comer direito, não sabe andar sozinho, não sabe beber sozinho, chora e faz o que criança faz. E ele também é uma potência de transformação. Ou seja, o novo convertido, Deus enxerga nessa pessoa o potencial de transformação. Porque quando nós nascemos de novo, nós não nascemos com tudo mudado na vida. Não, tem
tanta mazela ainda para deixar, tanta coisa, tanta sujeira na alma escondida, que a gente tem que deixar que o Espírito Santo nos limpe. Então, é uma transformação diária e processual. E mais, aumenta a probabilidade da multiplicação, ou seja, quando Jesus chamou discípulos para fazer discípulos, o que era que ele estava vendo? Multiplicação. Quando discípulos fazem discípulos, acontece a multiplicação. E um recém-convertido, ele é alguém que vai se multiplicar no dia de amanhã. Percebam aí algo muito importante, vocês podem observar no painel, a gente está passando aqui para que todos possam acompanhar. Evangelizar é dar um copo com água. Discipular é mostrar a fonte. Quando você evangeliza, você está levando um copo de água para a pessoa, beba. Só que, passados alguns minutos ou talvez hora, essa pessoa vai sentir sede de novo. Alguém tem que levar água a ela de novo. Discipular é você chegar para ela, olha, eu sei que você está com sede, mas eu sei onde é que é a fonte, vamos lá. Aí você ensina a pessoa a andar com as suas próprias pernas até a fonte que sacia a sua sede, que é Jesus. Quando eu e você estamos engajados nesse processo de discipular, o Senhor está nos usando como guias para que pessoas encontrem em Jesus a fonte que sacia a nossa sede. Muito interessante aqui. O evangelismo, ele leva até a cruz, mas passado a cruz, entra o processo do discipulado. E esse discipulado é o caminho até a eternidade. Não acaba aqui. Somos eternos discípulos de Jesus. Eu e você entramos nesse processo de discipulado e Deus está fazendo uma obra em nós que só vai concluir lá. É por isso que o próprio Paulo, ele fala acerca disso. Que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele não disse que vocês estão em um processo de discipulado que vai terminar daqui a 2 anos, 3 anos, não. Até Cristo retornar. Esse processo só vai acabar quando chegarmos lá. Agora vamos conceituar o discipulado. Vimos o discípulo, entendemos o discipular prático, agora o discipulado em si. No discipulado em si, a gente tem também conceitos. Pergunta, o que é discipulado? Primeiro, relacionamento. Você não vai conseguir desenvolver um bom discipulado sem bons relacionamentos. Maus relacionamentos implicam em maus discipulados. E também envolve santificação. Perceba, o discipulado é o processo que se envolve através de relacionamento baseado em compromisso, envolvendo a transmissão da vida de Cristo por parte do discipulador, que é o discípulo de Cristo, gerando assim mudança de caráter ao ponto que o discípulo venha produzir outros. Significa que esse processo do discipulado no quesito santificação é quando eu e você, já sendo discípulos de Cristo, transmitimos a vida de Cristo a outros. Eu não estou transmitindo as minhas ideologias quando eu sento para discipular alguém. Eu não posso ter em mente que ao iniciar um discipulado eu estou fazendo alguém parecido comigo. Eu estou fazendo alguém que vai pregar como eu, que vai viver como eu, que vai orar como eu. Não! O discipulado é transmitir a vida de Cristo, é levar pessoas a entender com mais profundidade quem é Jesus e estar apaixonado por Ele, cativado por Ele e atraído por Ele. E gera o quê? Mudança. Mudança de caráter. A ponto de que essa pessoa se tornará um discipulador também. Discípulos que fazem discípulos. O discipulado de nações através da área de influência da sociedade, temos aí o governo, educação, família, comunicação, artes, entretenimento, economia, ciência e igreja. Essas áreas aqui de influências são as áreas de influências de uma sociedade. Toda a sociedade humana, ela é influenciada por esses ciclos. E como nós, como igreja, podemos discipular não apenas alguém, mas discipular a nossa sociedade, discipular nações. E eu quero indicar a vocês a lerem um livro muito precioso. Estou até com ele aqui. O nome desse livro é Venha o Teu Reino.
que é uma abordagem integrada para discipular as nações e cumprir a grande comissão, de Jim Steyer, que ele quem trouxe a Jocum para o Brasil. Esse livro é da editora Jocum, você pode encontrar ele disponível aí nas lojas de livrarias, pode encontrar livrarias cristãs. É um livro altamente que eu recomendo para vocês. Venha o teu reino. Ele vai dar exemplos de homens e mulheres, como o próprio João Calvino, que enquanto esteve em Genebra, ele como sendo advogado, João Calvino era um advogado, era um cara político. E João Calvino, ele conseguiu discipular toda a Genebra. Você tem ideia, na Genebra, as crianças aprendiam nas escolas a ler por meio das escrituras sagradas. Já pensou se no Brasil, as nossas crianças, no ensino infantil ainda, aprendessem a ler com a Bíblia nas escolas? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o efeito espiritual da próxima geração? Essa geração de crianças que estão aprendendo a ler a partir das Escrituras Sagradas. Pois lá em Genebra, Deus trouxe um avivamento, porque João Calvino influenciou a educação. Na verdade, se nós estudarmos a história da igreja, a igreja sempre esteve comprometida com política, a igreja sempre esteve comprometida com a educação, a igreja sempre esteve comprometida com a saúde, na criação de diversos hospitais. A criação de hospitais, queridos, é uma iniciativa cristã. Quando a igreja ela entende o seu papel de influência numa sociedade, o governo pode ser afetado positivamente, a educação, a família, a comunicação, artes, entretenimento, economia, ciência, tudo pode ser afetado positivamente quando a igreja entende o seu papel de influenciadora em uma sociedade. Além dos conceitos, nós temos também aqui os objetivos nesse processo do discipulado. De modo geral, amados, nós temos aqui que o objetivo ele busca resgatar a imagem perdida no Éden. Em outras palavras, levar à maturidade espiritual a imagem de Cristo. O processo do discipulado é Cristo estar trabalhando em nosso caráter para nos levar novamente àquela imagem que perdemos no Éden através dos nossos primeiros pais. Tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas é nos levar à imagem de Cristo. Deus manifestou o seu Filho como Salvador, mas também como modelo de homem perfeito que deve ser seguido de maneira comprometedora, de maneira fiel. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente é aquele que é parecido com Jesus. Às vezes nós estamos parecidos com um religioso, mas a nossa semelhança com Cristo é mínima. Percebam que Romanos, Paulo escrevendo no capítulo 8, versículo 28 e 29, ele disse assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está dizendo de uma coisa que ele sabe. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Paulo tinha convicção de que Deus estava agindo em meio aos dias cinzentos e aos dias bons da vida. Estamos em uma quarentena, estamos em um isolamento, e Deus, o que está fazendo, está agindo, Ele está agindo em nossa história. Paulo tinha convicção disso, e ele diz: em todas as coisas, absolutamente todas as coisas, o Senhor está trabalhando em nós. E ele diz aqui, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus nos chama com propósitos, mas existe um propósito, que é o principal. Perceba aí, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O maior propósito de Deus em chamar a minha pessoa e chamar a sua pessoa é nos tornar parecidos com Jesus. É o principal propósito. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida,
É para que eu e você seja mais parecido com Jesus. Sabe aquela luta, aquela aflição, aquela inquietação, aquela questão que você vem lidando de maneira interior no teu coração? Deus está trabalhando em você para te fazer mais parecido com Jesus. É o que Paulo diz. Mas também a gente percebe alguns objetivos específicos, além desse objetivo central, que é ajudar o novo crente a obter certeza da salvação. Por que que eu preciso me envolver no discipulado? Para que o novo convertido entenda e tenha a certeza da salvação. E isso ele vai ter através de momentos de compartilhamento de conteúdo, explicando para ele a salvação, o que é a salvação, quem produz a salvação, quem alcança essa salvação. E na medida que eu me envolvo, eu estou ajudando a pessoa a obter essa certeza. E mais, ajudá-lo a obter um momento devocional diário. Eu, como discípulo de Jesus, discipulando alguém, eu estou auxiliando esse alguém a ter uma vida devocional. Volto a repetir, nós, discipuladores, não estamos fazendo discípulos para nós mesmos. Nós, discipuladores, não estamos formando pessoas que passem a pensar como nós pensamos, que passem a viver como vivemos. Nós, como discipuladores, estamos comprometidos a transmitir a vida de Cristo para que pessoas tenham uma vida devocional diária de oração, de leitura bíblica e de obediência à palavra. Tudo isso você pode acompanhar aqui no nosso painel. Também, ajudá-lo a entender os princípios básicos da vida abundante em Deus, os princípios, as doutrinas. Ajudá-lo a integrar-se na vida de uma igreja, de sua comunidade. Ou seja, pode prestar atenção, um novo convertido, ele se sente perdido na igreja. Ele se sente deslocado, ele vê todo mundo integrado, ele vê o conjunto de jovens, ele vê o conjunto de crianças, senhoras, e ele fica ali no banco atrás. A gente precisa criar meios de integrá-lo à vida da igreja. Na nossa experiência na congregação das Lajes, nós tivemos o prazer de evangelizar, ver pessoas se converterem e criamos o departamento de novos convertidos. E essas pessoas hoje nas Lajes são pessoas envolvidas na igreja, integradas na igreja, que participam dos momentos de louvores, cantando como um conjunto. Tem o dia do culto dos novos convertidos que eles realizam, eles cantam, eles pregam. Ou seja, nós precisamos integrar os novos convertidos ao corpo da igreja, para que eles se sintam parte da igreja e possam crescer em maturidade. Quanto mais responsabilidade eu e você recebemos, mais crescemos em maturidade. Você quer ver um novo convertido crescer? Dê responsabilidade para ele. Entregue oportunidades a ele e ele vai crescer em maturidade. Também ajudá-lo a saber falar a outros acerca da sua fé. Queridos, isso é muito importante. Sabe por que a igreja cristã primitiva cresceu de maneira tão rápida? Porque os novos convertidos eram ensinados a compartilhar a fé com os outros. Queremos, como objetivos específicos, também ensinar pessoas a compartilhar a fé. E diante disso a gente percebe que existem modelos para discipulado, alguns modelos. Os 3 principais modelos de discipulados apresentados aqui no painel, que vocês podem ver, é o discipulado em grupo. Esse discipulado em grupo, para a Igreja Católica, é chamado de catecismo. O que é o catecismo? O catecismo é o discipulado em grupo, é aquela aula de escola bíblica que tem a classe de discipulado, que se compartilham revistas, as lições e interação. Esse é o discipulado em grupo, que é um modelo de discipulado, mas não é o único modelo de discipulado. Existe o segundo grupo, que é o discipulado individual. Esse discipulado aqui, individual, é exatamente aquela coisa em que você está sendo acompanhado por alguém e esse alguém te chama para sair, para ir numa sorveteria, para ir assistir um filme, estudarem juntos, orarem juntos. Quando nós falamos de discipulados, não é apenas o catecismo, não é apenas a classe da escola bíblica do discipulado, mas envolve também o além da classe. Quando Jesus discipulou os discípulos, ele não sentou os discípulos, distribuiu revistas e disse: vamos começar aqui a lição 13. Não! O discipulado de Jesus não envolveu literaturas apenas, apesar de que todos conheciam a lei, as escrituras, e eles liam as escrituras. Porém, tinha um discipulado individual.
aquelas conversas cruciais que falamos na aula passada. Aquela conversa que leva o novo crente a crescer em maturidade. E existe também o discipulado pessoal. É que esse discípulo, ele entende que além das escolas bíblicas de discipulado, além do discipulado em grupo, além do discipulado individual, tem o seu próprio discipulado pessoal, a sua vida devocional. O novo crente, para crescer, ele precisa estar engajado no discipulado em grupo, ele precisa estar engajado no discipulado individual, sendo acompanhado por alguém de maneira pessoal, um conselheiro, e ele também precisa estar comprometido com o seu discipulado pessoal. Ele precisa estar comprometido com o seu discipulado pessoal. E mais, queridos, além desses conceitos, nós também entendemos o conceito do discipulador. E aqui eu quero citar para vocês o discipulador. Ele é o quê? O discipulador, ele é o discípulo de Jesus, que ao alcançar aspectos de maturidade, sente-se desafio ou desafiado a dar continuidade no processo de fazer discípulos. O discipulador, ele tem a consciência de que, primeiro, ele é um discípulo de Jesus, e segundo, ele alcançou a maturidade e ele quer envolver-se nesse processo para que outros também cresçam. O exemplo de Josué, Moisés e Josué. Moisés entendeu que ele era um discípulo de Deus, um seguidor de Deus, maduro, mas ele chamou Josué para perto para ensinar a Josué a dar continuidade àquela missão. Nós, como discipuladores, precisamos nos aproximar de pessoas e ensinar essas pessoas também a assumirem responsabilidades. Essa é a visão do discipulador. E também a visão do discipulador, devemos entender que ninguém possui todas as características ideais para ser um discipulador. Absolutamente ninguém. Ninguém é perfeito, eu nasci pronto para ser um discipulador. Essas coisas se obtêm precisamente por meio da experiência de ensinar a outros. Ninguém nasce sendo pai, mãe, líder ou profissional. Tudo isto se aprende no decurso da vida. Você não aprendeu sendo pai, você não aprendeu sendo mãe. Você tornou-se pai, tornou-se mãe através das experiências. E tornar-se um discipulador envolve ter experiências com Deus. Se aproxima daquele amigo recém-convertido e começa a ensiná-lo. Vamos estudar a Bíblia juntos? E assim você vai começar a trilhar e envolver, e desenvolver, melhor dizendo, a oportunidade de Deus te usar nessa área tão linda que é a área do discipulado. Agora, existem qualidades que eu considero como que essenciais na vida do discipulador. Quais são elas? Ele precisa ser acessível e interessado. Como discipulador, você precisa estar acessível às pessoas, interessado naquilo. Não fazer relaxadamente, você precisa fazer com interesse, com envolvimento. E mais, crer na oportunidade, na importância do discipulado, olhar para o discipulado como algo importante, como algo nobre, como uma oportunidade extraordinária que Deus está lhe dando para se envolver nesse projeto. Também colocar-se à disposição de Deus. Senhor, eu sei que eu sou impotente, eu reconheço as minhas fragilidades, mas eu me coloco à disposição de ser um canal nas tuas mãos para que outros sejam abençoados. Vida coerente com a pregação. Queridos, o evangelizador, ele evangeliza, compartilha o evangelho e o descrente vai ouvir e pode se converter, mas o discipulador, ele precisa ter uma coerência, uma integridade ainda maior do que o evangelista. Sabe por quê? Porque o discípulo recém-convertido, que está seguindo nesse discipulado com você, ele vai olhar para a sua vida e vai tentar entender se a tua vida tem coerência com aquilo que você prega, se aquilo que você fala é o mesmo que você vive. Sabe por quê que muitas pessoas não são envolvidas no discipulado em nossas comunidades cristãs? Porque não tem coerência com a palavra de Deus. E mais, crescer em Cristo. Eu preciso, como discipulador, não apenas desejar que o discípulo cresça, mas eu preciso, como discipulador, buscar crescimento para a minha própria espiritualidade. Porque, queridos irmãos, compartilhar Cristo, transmitir a vida de Cristo, implica em ter a vida de Cristo em si mesmo. Se eu quero que você, que é um discípulo, que eu estou discipulando, tenha a vida de Cristo, eu preciso prioritariamente ter para passar para você. Mas, aceitar a si mesmo como é, as minhas fragilidades, e ser disciplinado.
começar a me organizar, me planejar. E existem algumas atividades que a gente pode citar como as atividades do discipulador. Quais são? Ser um bom ouvinte, ser um intercessor, ser referência, ser guia, ser um ajudante na jornada espiritual, ser um treinador e ser um intermediário. São atividades básicas diárias que um discipulador ele pode desenvolver na prática do discipulado. Ouvir, interceder, ser referência, ser guia. Então, assim, você é uma pessoa que está ali para dizer, olha, pega na minha mão, eu vou te ajudar, a gente vai caminhar juntos. Vamos caminhar juntos olhando para um só alvo, Jesus. São atividades do discipulador. Agora, quais são as marcas? Existem marcas nesse processo do discipulado, e quais são elas? As marcas de um discipulador. Primeiro, o altruísmo. E esse altruísmo é cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2,4. Ele tem essa marca de amor, de olhar para o outro, de se dedicar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele não vive apenas para si ou só para si. Ele vive para abençoar alguém, para que alguém se reconecte com Deus e cresça em maturidade. Como diz aqui Filipenses 2,4. Além do altruísmo, a segunda marca é a dedicação. Precisamos ser dedicados. Mateus 6,24, olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se nós queremos ser bons discipuladores, nós precisamos entender, além do altruísmo, de não pensar em nós, mas pensar no outro, também precisamos dedicar tempo, dedicar vida, dedicar dons, abrir mão dos meus ideais, das minhas ideias, dos meus planejamentos, para poder estar com alguém no momento propício. As outras duas marcas se manifestam através da humildade. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2,5. Irmãos, Jesus é um exemplo de humildade, é um exemplo de um bom discipulador. E é Ele o referencial de discipulador que eu tenho e que nós precisamos ter. Também a renúncia. Atos 20 e 24, perceba aqui, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, que é testemunhar do evangelho da graça de Deus. Para sermos bons discipuladores, não basta termos altruísmo, entender que o outro tem que ser prioridade. Não basta também entendermos e que temos dedicar tempo, dedicar os dons, dedicar tudo que temos e que somos, e sermos humildes, senão aprendemos a renunciar. Renunciar o quê? A não amar a minha vida. Aquele que ama a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, a salvará. E eu não tenho a minha vida por preciosa, disse o apóstolo São Paulo. E eu concluo dizendo: a finalidade de todas as coisas em que nos rodeiam não está em segredos inimagináveis, mas tão somente na simplicidade e humildade de estar disposto a servir a Deus e uns aos outros em amor. As habilidades, dons e talentos pelos quais o Senhor nos concedeu devem ser integralmente utilizados no serviço do reino de Deus. Sabe qual deve ser a sua finalidade? A minha finalidade é viver a simplicidade e a humildade como discipuladores. Estarmos dispostos a servir, nos envolver no ministério não para ser vistos, mas nos envolver no ministério para servirmos. Que Deus nos ajude a sermos bons discipuladores. Que Deus nos ajude a sermos altruístas, a sermos dedicados, a termos essa vida de humildade e aprendermos a renunciar todos os dias, carregando a nossa cruz, para que outros e outros e outros e outros e outros nasçam na fé. Vamos orar, queridos, expressar nossa gratidão a Deus neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por todos esses 3 meses que nós, como alunos desse curso de missões,
fomos engajados e influenciados por tantos palestrantes e por tanto conteúdo, Deus, que mexeu com a nossa mente, com o nosso coração. E neste momento nós proclamamos, ó Deus, a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e fará através de nós, Senhor, após esse curso. Abençoe todos os alunos, abençoe todos os que participaram online. Muito obrigado, Senhor, que este curso possa trazer sobre nós frutos espirituais e que pessoas sejam envolvidas no evangelismo, no discipulado, para que haja uma multiplicação de discípulos em nossa cidade. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.